Bom dia, gente. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Vou avisar o pessoal aqui que eu estou on. Oi, mãe. Bom, gente, eu vou dando uma introduzida no assunto aqui pra gente não se estender muito, porque nós só temos 1 hora de tempo, né? Então, começamos o ano com as nossas lives que eu me propus a fazer como uma ação social para tutores. Qual que é a ideia da live hoje? Bom dia, Cunha! A ideia da live hoje é falar sobre animais silvestres e exóticos. Nós temos esse tipo de atendimento aqui no consultório. Quem trabalha aqui no consultório sou eu, Pauline, e o Manuel. Nós atendemos cães e gatos, então animais de pequeno porte, a gente considera. Mas nós chamamos a Camila também para fazer atendimento terceirizado aqui no consultório quando o animal tem interesse em consultar seu porquinho da Índia, coelho, passarinho, tartaruga, enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque existe ainda muita dúvida sobre esses animais, tá? O objetivo dessas lives, então, é dar uma luz para os tutores de se eles estão procedendo de forma correta, se está faltando alguma orientação, porque às vezes as pessoas elas pecam por menos, por não saber mesmo que caminho seguir. E a nossa intenção é fazer com que as pessoas se sintam orientadas, tá? Lembrando que os profissionais que eu convido aqui para participar são especialistas nas áreas que eu estou convidando. Então, o contato deles fica ali salvo na marcação da live, porque eu deixo a live salva também para quem não pôde assistir no momento, assiste depois. E aí as pessoas podem entrar em contato com esses profissionais e fazer agendamento com eles, tá? E eu até fico muito feliz se isso acontecer, porque na área de silvestres e exóticos isso acontece muito pouco. As pessoas têm conhecimentos empíricos de como se cuida desses animais e, na verdade, cuidam muito mal e sem querer, né? Então eu vou convidar a Camila Machado, que é uma profissional que eu admiro muito. A gente já trabalha junto. Eu chamo pouco ela aqui porque eu tenho pouca procura, porque as pessoas já sabem, né, que a gente atende só cães e gatos. Mas às vezes que eu chamei ela aqui, os meus clientes foram muito bem atendidos, muito bem orientados e acho muito linda a profissão que a Camila escolheu. E é isso. Vou convidar ela agora para ela mesma falar dela mesma. Ai, ai. Vamos ver se a Camila consegue me atender. Conseguiu. Deu Oi, certo. Bom dia. bom dia, tudo bem, Pauline? Tudo bom, Camila? Que bom que tu aceitou o meu convite hoje, né? Que eu estava falando para o pessoal que realmente é um assunto que as pessoas elas são desorientadas por si próprias e elas não procuram orientação. Então, a nossa ideia na live de hoje é não só ajudar os animais que estão sob posse dessas pessoas, mas também trazer uma luz para quem quer dar uma criação de uma forma responsável para os animais. Então, eu vou pedir que tu se apresente primeiro, antes da gente começar a falar do assunto. Tá bom, então primeiro, Pauline, eu quero te agradecer o convite de estar aqui, né, na tua live, né? Eu acho muito interessante esse teu trabalho, né? A ideia que tu teve de estar levando conhecimento, né, para as pessoas. Eu acho bem importante, né? Principalmente nessa área de animais silvestres, exóticos e pets não convencionais, existe muita dúvida, né? Então, te agradecer por essa oportunidade, tá? Fico bem feliz. Espero que sirva para ajudar aí os tutores e principalmente os animais, né? Que estão sob a guarda dos tutores. Bom, então meu nome é Camila, né? Eu já trabalho há 12 anos, né? Atendendo animais silvestres e exóticos aqui em Caxias, Caxias e região, né? Eu também atendo a região da Serra e esse ano também comecei a atender
a região do Vale dos Sinos, ali em Santa Cruz do Sul. Né? Então, estou expandindo assim esse atendimento, porque até então não tinha também lá naquela região atendimento de silvestres, né? Bom, eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, né? Depois eu fiz a minha especialização, né, em clínica e cirurgia de animais silvestres e exóticos. E recentemente terminei o mestrado aqui na UFS em saúde animal, né? Então, e atendo, né? Já faz bastante tempo esses animaizinhos, né? Mas estou sempre disposta a aprender mais porque é sempre um desafio, né? São muitas espécies diferentes, né? Biologia, fisiologia, alimentação, tudo muito diferente. Então, a gente tem que estar sempre estudando, né? Eu também sou professora, né, na FSG. Eu ministro a disciplina de animais silvestres, né? E também atendo no Centro Clínico da Universidade da Serra Gaúcha, ali, a FSG. Tu fez a escolha dessa profissão numa época em que não estava na grade da medicina veterinária, né? Porque quando eu fiz veterinária, os animais silvestres eram uma cadeira que tu escolhia fazer extra se quisesse, né? Então, por exemplo, eu não tive condições financeiras de fazer essa cadeira, fiz o que tinha disponível, né? Agora já tem na grade curricular. Então, isso mostra mais ainda o teu interesse por essa área, né? Porque além do que tu aprendeu na faculdade, tu buscou muito mais fora, porque não tinha tanta informação na tua época, né, de formação. Então, eu admiro muito a tua escolha e é um ato de coragem também, porque tu foi contra todo o mercado veterinário. Porque muita gente diz, não, quando tu tá na faculdade, nem segue com silvestres porque não dá dinheiro, né? Mas tu foi contra tudo isso e toda uma cultura, porque as pessoas não têm cultura de procurar veterinário por causa disso, para seguir a tua profissão. Então, eu já quero te dizer que eu admiro muito a tua escolha, inclusive na época que tu escolheu. Então, vamos começar a nossa lista de perguntas, né? Que eu sempre faço uma listinha de perguntas com o profissional que eu vou conversar. Não é porque eu sou repórter e nem nada do gênero, é só para aproveitar melhor o nosso tempo e não deixar se perder nada, né? Mas se for surgir alguma coisa e se alguém que está assistindo quiser perguntar, se a gente não souber responder, a gente responde depois também, né, Camila? Então, assim, qual é a diferença de animais domésticos, de silvestres e exóticos? Essa é uma pergunta muito, muito boa, né? E é legal a gente já fazer no início para esclarecer, né? Então, de forma assim bem prática, né? Os animais silvestres são aqueles pertencentes, né, à fauna aqui do Brasil, tá? São animais de vida livre, vamos dizer assim, né? Que pertencem à fauna aqui, tá? Daqui do nosso país. Os exóticos são animais de outros países, tá? Então, animais de fora do Brasil. E os animais domésticos são animais que há muito tempo, né, eles já foram ficando próximos do homem e tem essa relação já de dependência, né? Então já tem a questão do manejo, até algumas questões zootécnicas, né? Então esses são os animais domésticos. O que acontece é que tem uma portaria do IBAMA, que é a portaria 93 de 1998, que ela tem uma lista ali para fins de operacionalidade, acho que eu falei certo a palavra, enfim. E ali nessa lista tem espécies de animais que são consideradas domésticas para o IBAMA, tá? Então, assim, agora para exemplificar. Por exemplo, a calopsita, que é um psitacídeo, né, uma ave que se atende muito na clínica, ela é um animal de origem, né, da Austrália, tá? Mas ela é muito utilizada aqui no Brasil como animal de estimação. Então, o IBAMA considera a calopsita já um animal animal doméstico, tá? Então, é uma ave já doméstica, ela não é silvestre nem exótica em questão da legislação, tá? Animais silvestres também, só para deixar claro, alguns animais silvestres a gente pode
adquirir para ter como um animal de estimação. Não são todos, tá? Mas mesmo como animal de estimação, ele não deixa de ser caracterizado como silvestre. Por exemplo, o papagaio verdadeiro, tá? Então, ele já existem criadouros comerciais legalizados do papagaio verdadeiro, né? Então, você pode adquirir para ter um papagaio verdadeiro nesses locais e ter ele em casa como uma ave de estimação, tá? Mas ele não deixa de ser um animal silvestre, mas ele passa a ser daí um animal de estimação. Não sei se deu para entender a diferença, Paulina. Sim, sim, deu para entender. Deu para entender bem a diferença. Ela tem mais a ver com a origem e com a espécie, a origem da raça, do animal. Do animal. Isso. E aí, assim, deixar bem claro que não são todos os animais silvestres que a gente pode ter como pet. Então, é importante as pessoas procurarem, né, a Secretaria do Meio Ambiente, para ver quais são os criadores que estão legalizados e podem reproduzir para venda, tá? Também tem um parênteses aqui que os animais exóticos, tá? Eles precisam de autorização também para criação, né? E não é todo animal exótico que você pode adquirir também, tá? Eu vou usar um exemplo aqui de animal exótico, o ferret, tá? Que é o furãozinho que a gente pode ter como animal de estimação. E esse ferret, ele vem dos Estados Unidos, tá? Então, ele é um animal exótico, tá? Então, existem alguns locais que vendem, né? O ferret, e aí tem que ser, quando a pessoa vai adquirir, ele vem com atestado, né? Ele vem com a nota fiscal direitinho, né? Dessa importação que foi feita, tá? A gente tem aqui na nossa fauna, aqui do Brasil, o furão, né? Existem algumas espécies de furão. Esses a gente não pode ter como animal de estimação, tá? Eles são da fauna silvestre e esses não pode, tá? Então, só o ferret mesmo é possível ter como animal doméstico. Como animal de estimação, tá? Ele vai continuar sendo exótico. Tudo que tu falar aqui, eu não sei nada sobre esse assunto, entendeu? Qualquer live que eu fiz, eu tinha piteco para dar, porque eu tinha experiência, mas essa live vai ser praticamente uma aula, depois tu me passa teu Pix, tá? Quais os cuidados iniciais ao me tornar tutor de um animal silvestre, exótico ou doméstico? Aqui eu gostaria que tu, como eu sou veterinária de cães e gatos, às vezes as pessoas não sabem nem assim, tenho que dar vermífugo, tenho que... como é que tem que ser o meio ambiente desse animal? A ração, o que eu posso dar de comida? Porque daí tem gente que dá bolacha com café com leite pro papagaio, porque sempre fizeram assim. Mas assim, dá uma pincelada, eu sei que como são muitos animais, espécies diferentes, né? É difícil falar, mas deve ter uma orientaçãozinha básica, prévia, que tu possa passar, só para a pessoa entender que ela já está fazendo errado antes de pegar o bicho. Exatamente. Bom, e bem lembrado, Pauline. Isso que tu falou acontece muito, tá? As pessoas têm um animal diferente em casa e acabam agindo, né, empiricamente, ou que vem às vezes na TV, ou mesmo o vizinho, alguém fazendo, né, culturalmente acabam dando a alimentação errada e o manejo errado também. Então, assim, de uma forma geral, o que eu aconselho? Sempre que você adquirir um animalzinho diferente, né, não convencional, que você procure, então, fazer uma consulta, mesmo que aquele animal não esteja doente, tá? Então, é uma consulta para orientação, tá? Essa consulta normalmente vai demorar de 40 minutos a 1 hora, onde é explicado, né? Eu explico tudo direitinho, né? Eu dou bastante enfoque na alimentação, porque a alimentação é onde as pessoas mais erram, né? Então, por exemplo, aquele velho problema, né? O papagaio que só come girassol, né? Que toma café, né? Que é muito comum, né? E que eu sempre brinco, né? Com os tutores, eu falo assim, mas na natureza, será que tem cafeteria, né? Para os papagaios irem buscar café, né? Então, eu tento fazer essa analogia do que existe em vida livre para tentar trazer para esses animais que estão vamos dizer assim, em cativeiro, né? No ambiente doméstico.
para que eles tenham o mais próximo possível do comportamento natural deles, né? Para que eles tenham bem-estar, tá? Então, assim, sempre que tiver um animalzinho, o ideal é levar para um atendimento, né? Então, ali eu vou esclarecer as dúvidas, eu vou explicar rapidamente da anatomia, da fisiologia, né? Então, por exemplo, coelho é um animal herbívoro, né? Eles têm a dentição que cresce contínua. Então, é essencial que eles comam feno, né? Para ter uma maior mastigação e o desgaste dos dentinhos, né? Então, grande parte dos tutores que têm coelho não dão feno, às vezes dão alguma folha verde, né? Mas é muito comum os tutores de coelho só darem a ração, né? E aí ali gera vários problemas, né? Gastrointestinais, né? Começando ali pelos dentes, né? Então, é muito importante fazer essa primeira consulta. Eu digo sempre, né, que tu vai gastar com esse primeiro atendimento e depois tu vai economizar ao longo da vida do bichinho, né? Que daí porque se tu previne com a alimentação correta e o manejo correto, dificilmente aquele animal vai adoecer. O ideal seria fazer a consulta até antes de pegar o animal, para que quando ele fosse para tua casa, tu já tivesse com o ambiente todo preparado para ele não ter aquele choque de realidade, né? Porque é um animal que já passou por estresse de transporte, ou já passou por estresse de estar em uma loja. E geralmente quem adquire esses animais pega numa agropecuária, algum lugar onde as pessoas que estão oferecendo esse animal também não têm instrução. Então, se Deus quiser que isso seja regulamentado de uma forma fiscalizada também, né? Para que os animais tenham bem-estar, né? Na nova vida que vai ter. Então, assim, os principais problemas que eles podem ter seria... Afinal... Não, eu ia só complementar ali que tu falou bem importante de fazer a consulta antes, porque às vezes as pessoas têm um sonho, né, de ter uma arara, vamos dizer assim, né, uma arara canindé, que é possível adquirir num criadouro comercial legalizado. Só que uma arara canindé, ela pode viver 75 anos até em cativeiro. Então imagina, né? Você tem que se planejar para ter um animal que vai viver 75 anos, né? Provavelmente vai deixar de herança. Até a tartaruga, né? A tartaruga é outro bicho que vai longe, né? E cresce, né? Então tem que ter toda uma preparação, com certeza. Camila, eu queria te perguntar uma curiosidade minha até, porque também foi uma das vertentes que me fez não seguir em silvestres, foi que eu não suporto ver um passarinho numa gaiola, por exemplo. É alguma orientação que tu passa assim, para o proprietário sobre o tamanho do espaço que aquele animal tem que ter, né? Como é que pode fazer para criar esse animal de uma forma... Porque tu condena um animal a uma prisão perpétua sem ele ter feito nada, né? Ele vê aqueles passarinhos voando, aquele céu azul, aquela vida toda no universo. E ele tá ali, às vezes, na sacada, passando calor, às vezes, né? Então, qual o cuidado, assim, que tu orienta para o proprietário para que ele faça com que esse animal tenha uma vida feliz, mesmo numa gaiola? Com certeza, isso é bem importante, né? A orientação, primeiro a gente tem que ver se é um passeriforme ou um psitacídeo, né? São animais, aves diferentes, né? Então, a orientação é a gaiola, o quanto maior puder ser, melhor, tá? Então, em passeriforme, né? Então, por exemplo, o canário, deixa eu ver mais uma espécie, o diamante gold, o mandarim, que são as espécies mais comuns, né, de passeriforme de animal de estimação, não é possível fazer o corte da pena da asa, tá? Então é arriscado deixar ele solto, né? Perigo de fuga e até mesmo de acidente doméstico, né? Se machucar, bater no vidro, coisa assim, tá? Então o ideal é que essas aves fiquem em gaiola, mas que a gaiola seja grande o suficiente para que essa ave consiga voar dentro dessa gaiola, tá? Então, viveiro, né? É o que se orienta. E aí, se a gente for entrar em questão de gaiola, tem quantidade de puleiro, quantidade de bebedouro, comedouro, que material deve ser a gaiola, que material deve ser o puleiro, né? Eu não sei se eu posso fazer um merchan aqui o que tu quiser, amiga. Até um produto do meu mestrado foi o desenvolvimento de um livro,
tá? O livro ele é voltado para aves, né? Então, o título do livro é Meu Pet é uma Ave. Então, essas coisas que eu estou falando aqui vai ter mais detalhado nesse livro, para cada espécie. Tá? Então, a gente selecionou algumas espécies de passeriformes e algumas espécies de citacídeos, tá? Que são mais comuns, né? De ter em casa como animal de estimação. E ali a gente explica bem direitinho, tamanho de gaiola, como que deve ser, como que deve ser a perfeito. Manda uma foto desse livro e o link para a pessoa comprar, que eu vou publicar semanalmente. Ai, que bom, Paulinho. Eu te agradeço por essa parceria, porque a grande preocupação quando a gente desenvolveu esse livro é essa, né? Porque tem muitas aves aí que nem tu disse, ficam em gaiolas pequenas. Às vezes tu vê papagaio numa gaiola pequena com um puleiro, né? E fica ali a vida inteira, né? Um papagaio que pode chegar a viver 50 anos, imagina, né? Realmente condenar esse bicho a uma prisão quase com tortura, né? Numa gaiola pequena e um puleiro, né? Então, é possível tu dar bem-estar animal para uma ave que está como animal doméstico, né? Então, por exemplo, citacídeo, pode ser feito o corte da pena da asa e a gaiola ficar aberta, né? Então, essa ave pode ter acesso, né, em cima da gaiola. Tem vários, hoje em dia, brinquedos, né? Playgrounds específico para as aves, né? Então, com balanço, com material apropriado que elas possam bicar, né? Enfim, inclusive tem várias dicas de enriquecimento ambiental que eu abordo bastante no livro, porque, assim, os citacídeos, eles são extremamente inteligentes, né? Então, tu imagina o quanto frustrante e tedioso vai ficar numa gaiola sem ter nada o que fazer, né? Então, tem várias ideias, assim, de brinquedos para que essas aves tenham o que fazer, né? Distração, né? Enfim, várias coisas que são bem importantes. Existe algum órgão fiscalizador para que a gente possa denunciar quando a gente vê que um animal está ele está cantando de alegria? Às vezes a pessoa acha, mas às vezes o pássaro está desesperado ali, porque ele tem uma gaiola que é do tamanho dele. Ele está vestindo a gaiola, né? Existe isso, Camila, ou ainda não? Existe, pode ser denunciado até como maus tratos, né? Assim como ocorrem, né, maus tratos em cães e gatos, também ocorre com os animais pets não convencionais de estimação, né? Então pode ser denunciado, né? Então tanto para patrulha ambiental, né, a Patran, ou mesmo para a Secretaria do Meio Ambiente, né? Eles têm essa obrigação de estar fiscalizando, né, e informando, né? Claro que às vezes já esse caráter de denúncia, às vezes ele é intimidador, porque a gente sabe, Pauline, que muitas vezes é falta de conhecimento, né? Então, é o que a gente está fazendo aqui. Agora a gente está tirando o véu da ignorância das pessoas e vamos dar uma vida feliz para esses bichos. Exatamente. Tomara que muitas pessoas vejam, né? E compartilhem, né, essas informações que são bem básicas, né? Mas que já vão ajudar bastante, né, Paulinho? Tomara que sim. Sim, a gente pode ter um pássaro, o pássaro quer ser a nossa companhia, e a gente pode fazer ele ser feliz, né? Qual a frequência recomendada de atendimento clínico para animais silvestres, exóticos e domésticos? Eu aconselho anualmente uma consulta, tá? Para os animais. Então, tem algumas espécies que têm a expectativa de vida curtinha, tem o hamster, né? Que vive 2 anos, né? Em média. Então, nessas espécies, até a indicação seria a cada 6 meses, né? Para uma consulta para a gente fazer o acompanhamento. É interessante nesses acompanhamentos, a gente faz pesa, né? Para ver variação de peso, enfim. E é bom porque aí o animal já se acostuma com o ambiente da consulta, né? E aí não espera para quando tiver doente levar a primeira vez numa consulta, porque aí além da enfermidade que ele tem, ele vai ter todo o estresse, né? Então, porque é muito prejudicial, né? Dos diferenciais do atendimento de silvestres é o estresse, né? Esses animais, eles têm muito mais propensão de ter problemas em função do estresse, né? Então, é aconselhado que se leve, né, para que o animalzinho vá se acostumando, né, com o ambiente da consulta. Camila, tu faz consulta remota?
justamente para que o paciente não saia da casa dele. Tu faz consulta de orientação para proprietários, assim, vou fazer uma consulta inicial, não preciso, né, adquirir um animal, quero fazer uma consulta inicial. Tu faz uma pré-consulta remota com o proprietário, se eles quiserem, porque a gente tem uma nova lei, né, na veterinária, que agora vai ser permitida a consulta remota pelo profissional veterinário também. Então, eu quero saber se tu oferece esse serviço até para quem vai assistir a live saber, né, que pode te contatar. Uhum. Eu nunca fiz, tá, Pauline? Sendo bem sincera. O que acontece? Agora foi regulamentado o teleatendimento, né, na medicina veterinária. Eu poderia utilizar, mas somente para orientação, né, de manejo e alimentação. Se é o caso já de ter algum sinal clínico de doença, o animalzinho já está ruim, aí não tem essa possibilidade, porque eu preciso examinar esse animal, né? Então, acho que seria prejudicial, né? Fazer só esse teleatendimento como orientação de alimentação e manejo, acho que sim, que é uma possibilidade, com certeza. Perfeito. Então, aqui tu já deu uma iniciada na próxima pergunta que eu ia fazer, que era sobre o corte de asas dos pássaros. Isso é tranquilo de fazer? Pode ser feito no animal? Quem pode fazer esse manejo? O corte das penas, né? Então, ele é feito principalmente, não são todas as aves, né? Que nem eu comentei. Passeriformes a gente não faz, tá? E normalmente é para psitacídeo, tá? Então, calopsita, papagaio, arara, normalmente a gente faz esse corte de pena. O corte de pena, ele não é... ele tem que ser feito por um profissional que saiba fazer, então eu sempre oriento levar na clínica para fazer esse corte, né? Existem algumas épocas que não pode ser feito, por exemplo, quando a ave está fazendo a muda de pena, logo em seguida vão crescer as peninhas novas, né? Então, quando está nessa fase de crescimento, o canhãozinho, que é o canudinho, né, onde vem a pena, ele tem sangue ali. Nessa fase, a gente não faz o corte, porque pode ter sangramento, né? Então, e tem uma época correta para fazer, né? Se está na época correta de fazer, esse corte da pena, ele é indolor, tá? Então, não provoca dor na ave, não precisa ser anestesiada, nada, somente com uma contenção física é possível fazer, tá? E o corte de pena, eu indico numa situação, assim, de segurança, né, em casa, porque quando a gente solta, né, para brincar, enfim, é perigoso dentro de casa, né? Às vezes, se a gaiola fica na cozinha, a ave pode voar, daqui a pouco se machucar no fogão, né? Está cozinhando, ou mesmo bater no vidro, ou mesmo fugir, né? Escapar, que é muito frequente, tá? A gente sabe que as aves de estimação, elas não têm capacidade de sobreviver em vida livre, tá? Então, elas são presas fáceis, tá? E também a gente não deve, né? Até depois, né, se tu for, não sei se tem outra pergunta sobre a questão de soltar uma ave, né? Daqui a pouco alguém aqui tá ouvindo a gente, né, Pauline, e fica, eu deixo presa na gaiola, eu quero libertar a minha ave. Não, não pode, isso é um crime ambiental. A gente não deve abrir a gaiola e soltar essa ave em vida livre. Primeiro, porque ela não sobreviveria. E segundo, e muito importante, é que essa ave pode estar levando doenças para o ambiente de vida livre. Tá? Então, a gente não solta, tá? Nenhuma ave, sem orientação, sem saber o que está fazendo, tá? Falando um pouco do corte das asas, tem a possibilidade de não fazer o corte da pena da asa, né? Mas é interessante que o tutor, ele cuide bastante, né? Eu mesma tenho 2 calopsitas, né? Casal, e as minhas calopsitas eu não faço corte da pena da asa, né? Então, eu solto elas dentro da minha casa para elas voarem. E isso é bom, porque elas vão exercitar a musculatura da asa, vão fazer um exercício físico, né? Então, é saudável também, né? Mas eu tenho todos os cuidados, né? Eu fecho as janelas, eu cuido, né? Para que elas não se machuquem. E o ambiente que elas estão soltas para voar, eu tô sempre cuidando, né? Então, eu não deixo elas soltas sem ter
alguém cuidando, tá? Ou eu, enfim, meu marido, enfim. Então, Sempre com supervisão. Sempre com supervisão, tá? Então, é possível. Existem até alguns livros, né, literatura até que é em inglês, né, que tem mais específico, de treinos de voo, né, alguma coisa assim, que é interessante, tá? Para esses em casa, tá? Já a questão do voo livre, eu não aconselho, tá? Acho muito perigoso, né, por vários fatores. Mas existe aí algumas pessoas que praticam essa modalidade com aves maiores, né? E aí, mas enfim, aí fica a critério, né, de cada um, mas eu não aconselho, tá? Sim, precisa de muito conhecimento técnico para te aplicar e para iniciar os treinos tem que ser num lugar muito, tem que ser grande e cercado, né? Tem que ser uma grande gaiola para te começar o treinamento. Então, não é assim uma coisa que uma pessoa leiga pode sair fazendo com um vídeo explicativo do YouTube, né? Então, ela tem que ter treinamento e orientação. Deixa eu ver aqui. Eu queria te perguntar, não botei na lista, sobre corte de dentes de coelhos. Isso é feito também, né? Porque tu disse que eles têm que se alimentar de feno, mas às vezes a pessoa não seguiu essa orientação porque não sabia, agora sabe, mas o coelho está com os dentes muito compridos. É feito o corte desses dentes? O procedimento é o desgaste. Então, é até importante falar que não é feito o corte, tá? Então, as pessoas, inclusive, às vezes tentam resolver em casa de qualquer jeito e fazem coisas erradas, tá, Pauline? O que acontece? Eu já acompanhei até veterinário fazendo isso, Guilherme. Que feio. Eu tenho uns colegas que vou te contar, né? O que acontece? O dente do coelho, né, a gente vê os da frente, né, os incisivos. E normalmente a pessoa nota quando o incisivo já está aqui embaixo ou então já está entrando no nariz do pelinho. Né? E aí vai lá e corta com a tesoura. Isso é errado, tá? Porque pode fazer uma fissura, prejudicar todo o dente, para entrar contaminação, provocar abscesso dentário. E aí tu tem um pipinão, tá? Para resolver. Então, tem que procurar atendimento, tá? Para que a gente consiga avaliar. As pessoas ficam muito preocupadas só com o dente da frente, né? Que é o incisivo. Só que os coelhos, eles têm os dentes atrás. Então, eles têm pré-molar e molar, né? Como eles têm, o coelho, ele tem o chão, né? Aqui, a gente não consegue abrir muito a boca para olhar, né? Então, mesmo eu ir no consultório com um material apropriado, eu não consigo fazer a avaliação. Então, é preciso fazer um raio-x, né, lateral da boca, para a gente avaliar o crescimento desse dente, né? Então, normalmente, se tem já crescimento nos incisivos, vai ter lá atrás também. E aí, esse procedimento de desgaste, ele é feito com o animal anestesiado, tá? Porque senão ele não vai deixar, né? Então, assim como é feito, né, a profilaxia dentária em cães e gatos, com um animal anestesiado nos coelhos também, tá? Então, tem um aparelho apropriado que a gente faz e desgasta esses dentes. Eu sempre brinco, né? Assim, comparo o coelho com o cavalo, porque o cavalo também tem a dentição que cresce, né? E o cavalo, ele forma essas pontas no dente. Né? Então, com certa frequência, né? O veterinário dos equinos ali, ele tem que fazer a grosear, né? Que é uma lixa que faz os dentes. Então, o coelho é bem parecido, ele forma essas pontas e machuca a língua, machuca a bochecha. Então, o que o tutor vai observar é o coelho não tá conseguindo comer, né? Ele vai comer normalmente só a ração e tomar água. Então, ele deixa de comer o feno, deixa de comer as folhas verdes, né? Por quê? Porque o mastigar vai ficar fazendo um movimento lateral, assim, né? Quando ele mastiga, ele vai estar machucando a bochecha e a língua, né? Então, quando ficou assim, viu que tá comendo menos o bichinho, né? Já leva para fazer essa avaliação, ver se precisa fazer o desgaste, tá? Normalmente, problema de má oclusão dentária está bem relacionado com alimentação inadequada, né? Mas também pode estar relacionado com problema genético, né? Tem raças de coelho que tem predisposição de ter problema dentário, né?
Tu sabia, Pauline, que tem mais de 40 raças de coelho? Ai, meu Deus, já tá difícil achando que só tem uma. Eu não conheço. Sério? Eu conheço umas 4, né? Assim que eu consigo identificar. Mas tem muita raça de coelho. Bastante coisa. E cada raça tem sua particularidade, assim como dos animais, né? Dos cães, dos animais. Como se o coelho não fosse um animal. Assim como dos cães, né? O poodle tem mais predisposição a tais doenças, o shih tzu a tais doenças. Os coelhos devem ter isso também, né? Então, olha só como... se eu fosse ter um animal silvestre, nossa, eu ia marcar uma consulta ontem, sabe? Porque só te ouvindo falar, eu fico pensando, como pode ser feliz a vida desses animais perto de um humano, se esse humano tiver as orientações certinhas? Porque eu acho que, assim, da natureza, a natureza, ela quer entrar em sintonia com o ser humano, sabe? Eu acho que não tem problema ter esses pets em casa. Mas, nossa, se tu respeitar, né, a natureza deles mesmos, fazer tudo certinho. Tu é uma pessoa que se atualiza tanto, né? A gente pode ter um profissional. E nem é cara a tua consulta, sabe? Tipo, pode ter um profissional do teu lado. Vamos pensar nisso aí, que acho que tá barato. Bom, vamos ver aqui a próxima pergunta. Então, eu comecei de trás para frente, tenho um animal silvestre e gostaria de regularizar a situação legal. Como que eu posso proceder? Porque muita gente tem a consciência depois que fez a cagada, né? Mas tem medo de regularizar porque tem medo que tirem esse animal dela. E agora? O que vai fazer? E eu tenho uma notícia triste para dar, Pauline, que não tem como regularizar um animal silvestre, tá? A gente não pode tirar da natureza um animal silvestre ter em casa, tá? Então, aí é um problema bem complicado, tá? Então, não existe essa possibilidade de regulamentar, tá? O que acontece, assim, eu já vi várias vezes acontecer, é que as pessoas me procuram quando houve já alguma denúncia, né? Por exemplo, acontece muito com papagaio, tá? Então, alguém denunciou o papagaio que está em determinada família, e aí essa família vai lutar pela guarda, vamos dizer assim, desse papagaio. Então, ela contrata um advogado, né? E aí quem vai decidir se fica com a família ou não é o juiz, tá? Então, o juiz ele vai pedir que tenha um laudo, um atestado de saúde desse animal. Então, é aí que as pessoas me procuram, tá? Então, eu faço essa avaliação, né, com os tutores, e aí vejo como é que está a questão da saúde, como é que está o manejo, enfim, né? Faço as orientações do que é o ideal, né? Normalmente, essas pessoas nunca foram em consulta, elas não têm conhecimento, né? Então, eu faço o atestado informando todas essas questões ao juiz e é o juiz que vai decidir se fica com essa família ou não, tá? Então, o que o juiz leva em consideração? A questão do bem-estar, né? Se é um animal que está sofrendo, enfim, né? Não vai ficar com os tutores. A espécie desse animal, se é um animal que está ameaçado de extinção, o juiz vai tirar e vai encaminhar para algum programa de reintrodução, enfim, algum projeto para cuidar desse animal. Agora, se é um animal que não está ameaçado, né, e que está já há muito tempo, enfim, o juiz acaba permitindo que fique com a família. Mas não é que esse animal ficou regulamentado. Essa família vai ficar como fiel depositário desse animal, tá? Então, ele vai ficar cuidando desse animal até que ele venha a óbito. Aí, quando vir a óbito, tem que ter toda uma baixa no sistema ali do IBAMA, enfim, é mais complexo, tá? Dificilmente a pessoa pode ir lá e tentar fazer esse encaminhamento, assim, como uma coisa assim de regularização, tá? É difícil esse caminho. E igual a família vai pagar a multa, tá? Por ter um animal silvestre, tá? Isso a multa o juiz acaba não isentando, né? O que, na minha opinião, é correto, né? Porque as pessoas não podem adquirir um animal silvestre. Conscientização, né? Exatamente. Hoje em dia já existem, que nem eu falei, criatórios comerciais legalizados, tá? Então a pessoa tem que procurar
esses locais, comprar com nota fiscal, tá? Esses animais vêm com nota fiscal, eles vêm identificados, né? Podem vir com microchip, com anilha, tá? Então, tem todas essas questões para considerar. E a pessoa tem que ter consciência de por que ela comprou um animal de forma ilegal. Se ela tiver consciência de quantos animais morreram até que aquele chegasse vivo na mão dela, porque como é um transporte ilegal, esses animais às vezes são transportados dentro de garrafa PET, às vezes são transportados dentro de caixa de sapato, e eles são amarrados para que não fiquem se debatendo e não percebam que esse animal está sendo transportado. Então, ele está sendo transportado como uma carga, um objeto, e não como um animal. E muitos morrem nesse trajeto. Até o que sobreviveu chegar na tua mão, muitos morreram. Então, tem pessoas que não sabem disso, elas não é por má fé que agem, né? Mas o fato de conseguir adquirir esse animal e ficar tudo bem, isso incentiva o comércio ilegal dessas espécies, né? E também acaba sendo uma tortura para o meio ambiente também, né? Tá, mas assim, eu não sabia dessas informações, aí eu adquiri um papagaio de forma ilegal, tarararara, assisti essa live. Estou muito preocupada com a saúde do meu pet, mas estou com receio de ir até os trâmites legais. Posso consultar, pelo menos, para fazer com que a vida deles seja... Tu vai me denunciar? Porque às vezes as pessoas não consultam por medo que o próprio profissional denuncie ela. Exatamente. Excelente pergunta, Pauline. Isso é bem importante esclarecer. Eu, como veterinária, eu não sou um órgão fiscalizador, tá? Eu sou um órgão orientador, tá? Então, assim, é meu dever, na consulta, informar todas essas questões, né? O que é silvestre, exótico, o que pode, o que não pode, tá? Deixando claro aqui para o pessoal, né, que está assistindo a live, que todos os animais, eles têm direito de receber atendimento médico veterinário, tá? Então, o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária tem um decreto, que agora eu esqueci o número, depois a gente pode colocar, se alguém quiser se informar melhor sobre isso, que garante o livre exercício da nossa profissão para atender qualquer espécie de animal, independente da origem, tá? E da situação, né, de legalidade, enfim. Então, a única coisa que eles exigem é que esse animal seja atendido numa clínica, num hospital, enfim, né, num consultório, né, que tem um prontuário, né, médico, né. Então, quem tem um animal que tá ilegal, né, o que infelizmente é comum, né, principalmente papagaio, tigre d'água, né, as pessoas acabam, às vezes, até adquirindo por pena, né. As pessoas acabam pegando de algum lugar que está vendendo ali, Clandestino, né? E clandestino pega um animal para tentar cuidar melhor, né? Então, podem levar esse animal na clínica, né? Se durante o trajeto houver alguma blitz, alguma fiscalização, tem esse risco. Mas é o risco de se ter um animal, né? Ilegal, né? Mais do que o risco, é importante a saúde, né? Até lembrando que a legislação também fala que não prestar assistência, né? Quando um animal está ferido, doente, enfim, é considerado maus tratos, tá? Então, assim, se você tem um animal e não leva ele para fazer os atendimentos quando ele está doente, quando ele está com algum problema, você está fazendo maus tratos no teu bichinho, tá? Isso é crime. Tá? Então, assim, pode levar para atendimento que eles precisam, eles têm esse direito, tá? E é até um incentivo que eu dou para as pessoas que têm os animais de forma ilegal, que marquem consultas periódicas para esse pet, já que tu pode atender eles, né? Porque se caso um dia essa pessoa seja denunciada, ela vai ter um histórico de fichas. Não, realmente, vai para o juiz lá. Realmente, eu peguei de forma ilegal o meu pet, mas eu estou prestando assistência médica nele desde que eu tenho ele. Então, isso já faz com que isso fique a favor da pessoa na hora do ponto final, né? Daqui a pouco, se o juiz vê que tu é um proprietário responsável,
né? Ele vai vai te cobrar multa, que é obrigatória, né? Mas tem grande chance de ser cedido a aquela que tu seja tutor desse animal até a morte dele, né? Também isso pode ser contado a favor da pessoa. Então, gente, não deixem de prestar consulta para o seu pet, mesmo que ele seja de forma ilegal, que a Camila, a doutora Camila, não vai denunciar vocês. Façam com que esse pet seja... Eu posso chamar de pet ou não? Pet, pode sim, porque é animal de estimação, né? Sim. Pode sim. Então, ele não vai sair das tuas mãos por meio da Camila, tá, gente? Então, se vocês forem denunciados, não foi ela, façam o trabalho de vocês de consultar. Ai, meu Deus, nosso tempo tá acabando. Tá, deixa eu ver aqui. Tem um animal silvestre em casa, me arrependi. Quero devolver ele para a natureza. Tu já disse que é perigoso fazer isso, né? Proibido. Se a pessoa soltar na natureza, ela está cometendo um crime ambiental. Não pode, tá? Passível de multa também. Não pode. Tá, não quero mais ser cúmplice disso. O que eu faço? A pessoa ela pode fazer a entrega voluntária, tá? Então, essa entrega voluntária pode ser feita em qualquer órgão ambiental ali da cidade. Então, tanto Secretaria do Meio Ambiente ou PATRAN, né? A Patrulha Ambiental, né? Da Polícia Militar, ela vai entregar, é uma entrega voluntária. Essa entrega voluntária não é cobrada a multa, tá? Ah, interessante saber isso. Isso. Então, quem está sobre posse de um animal, enfim, pode fazer essa entrega voluntária, tá? É o meio. E aí, o órgão ambiental, ele vai fazer a avaliação, né? E vai fazer um encaminhamento, né? Daquela espécie, né? Se vai ir para um criador, mantenedor de fauna, às vezes vai para algum zoológico, alguma coisa assim. Se eu tenho um animal de forma ilegal, eu fui denunciada e eu quero fazer a entrega voluntária, eu posso fazer tudo isso sem levar a multa? Agora eu não sei te dizer, Pauline. Já passou pela denúncia, né? Porque é interessante saber isso. Porque eu acho que a pior parte é a pessoa querer continuar com o animal e daqui a pouco aquele ambiente não ser favorável para ele. Mas se tu não tem essa resposta, muito menos eu, mas a gente pode ir atrás dela. Eu acho que aí vai do juiz, do advogado, mas eu acredito que a multa vai pagar. Daí, tá. Porque se chegou até o fato de ser denunciado, né? Aí já teve muita coisa envolvida. Tá, agora é uma questão não de tu estar de posse do animal, que já que nós estamos no fim, essas perguntas vêm bastante para mim e eu preciso saber o que fazer. Encontrei um ninho de coruja, maritaca, quero-quero, na minha casa, ou próximo da minha casa. O que eu tenho que fazer? Como eu devo proceder? Tá, então as pessoas hoje em dia, tem uma coisa muito legal que acontece, que as pessoas elas têm esse amor pela natureza, né? Todo mundo vê um bichinho, enfim, e assim, uma ave, às vezes até vê um tucano, né? E fala, nossa, eu vi um tucano, eu vou ter que pegar, levar para algum lugar, né? Ou vi uma coruja, né? As pessoas ficam, às vezes, até encantadas, né? De ver esses animais de vida livre, né? O que é a orientação é deixar o animal de vida livre em vida livre. Tá? Se aquele animal, principalmente ave, né, se chegou até ali, vai ter condição de sair, tá? Então, não fique, não tente pegar, né? Deixe o mais tranquilo possível. Agora, o que acontece dos ninhos, né? Que a gente sabe que a primavera e verão é o período reprodutivo das aves, né? Então, acontece muito, né? Quando dá chuva forte, enfim, de cair alguns filhotinhos, né? Então, o pessoal me liga bastante, provavelmente liga para ti também, né, Paulinho? Liga. O que fazer com esses filhotes, né? Então, a orientação é a seguinte. Primeiro, se esse bichinho, o filhotinho, não tá machucado, não tem sangue, nada, primeira coisa, procurar o ninho, tá? Tentar identificar o ninho na proximidade. Encontrou o ninho, simplesmente coloca o filhotinho no ninho, tá? Se não achou o ninho, vê o lugar, se ele é seguro, né?
tentar colocar esse passarinho dentro de alguma caixinha, alguma coisa ali na proximidade, num lugar mais seguro. Porque provavelmente os pais vão estar ali na volta, né? E é sempre preferível que os pais cuidem desse filhotinho, né? Porque eles normalmente são bem novinhos, né? E fazer o cuidado, alimentação manual, a chance de dar errado é muito grande. Então, a gente sempre tenta deixar que a natureza faça o seu trabalho, né? Que os pais cuidem do filhote, tá? Então, tenta deixar próximo e fica monitorando ali um dia, né? Em 24 horas, para ver se os pais realmente vão tratar. Se os pais não vierem tratar, aí tem a possibilidade, né, de levar, o ideal seria levar para o veterinário fazer a avaliação para ver se está tudo bem com esse filhotinho, né? E aí encaminhar para algum órgão ambiental, tá? Como tudo que é animal silvestre, né, de vida livre, quem é responsável por esse animal é o Estado, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente teria que fazer esse recolhimento e dar o encaminhamento, tá? Então, essa é a forma correta, tá? O que acontece muitas vezes é as pessoas tentarem alimentar com papinha, né? Existem papinhas comerciais que se utiliza para criadores, enfim, né? E vão dando a papinha para essas... E aí o bichinho... Alguns, poucos, né? Porque não é fácil fazer alimentação desses filhotes, que sobrevivem, né? E aí o ideal é que eles sejam soltos, tá? O quanto antes, porque eles são de vida livre, tá? Lembrando aqui que a gente não pode ter um animal silvestre em casa como animal de estimação, tá? Então ele deve ser solto, deve ser entregue ao órgão ambiental competente, tá? Perfeito. E a mesma coisa acontece quando a gente vê um animal bater em um vidro e aí ele cai atordoado no chão, né? Às vezes parece até morto, mas depois tu vai ver, o bichinho não tá mais ali. Ele precisa de um tempo para se recuperar, eu tenho que intervir quando eu vejo, porque às vezes a gente vê a cena, né? Deles batendo no vidro e caindo no chão. Eu devo intervir? O que eu devo fazer nesse caso? O ideal seria colocar esse bichinho, né? Tentar pegar e colocar numa caixinha, assim, para ver se ele se recupera, né? Porque às vezes eles desmaiam, enfim, né? Dependendo do grau, da intensidade da batida, né? E às vezes eles simplesmente se recuperam ali daquele desmaio e saem voando, né? Às vezes é mais grave, mais sério, já tem lesão, né? Bater a cabeça, pode ter algum sangramento, enfim, né? Então, às vezes, precisa levar para atendimento, né? Mas como é de vida livre, o ideal seria levar para o órgão ambiental responsável. Tá. Encontrei um morcego morto. O que devo fazer? Aí esses animais, né, morcego, né, até mesmo o macaco, né, a gente tem a região aqui, bugio, coisa assim, né, o morcego, principalmente, a gente tem algumas espécies, né, por exemplo, o morcego hematófago, que ele pode ser um transmissor da raiva, né, a raiva é uma doença muito grave, né, então a orientação é não pegar, tá, a gente não orienta, né, pegar esses animais. Então, o ideal, né, o correto, é ligar para a vigilância sanitária do município e informar que tem esse animal morto. Aí a vigilância vai lá e recolhe, e aí já faz a pesquisa desse morcego, se tem raiva, né, já faz o mapeamento da região, né, eles fazem. Da região, exato, para fazer essa fiscalização passiva, né, quando é encontrado, né. O macaco também, o bugio, pode ser recolhido e feito exames para ver se ele tem a doença, né, a febre amarela, por exemplo, né. Só abrindo um parênteses aqui que o bugio, ele não transmite febre amarela, tá? Quem transmite a febre amarela são os mosquitos, tá? Então, o bugio fica doente, assim como nós, tá? Então... é uma ignorância que está coletiva sobre essa doença, né? Então, se o bugio morreu, ele está sofrendo dessa doença. Então, ele é uma espécie sentinela, ele é um aviso de que existe essa doença na região, tá? Então, ele acaba nos protegendo, dando essa informação, né? Então, a vigilância vai lá e recolhe, tá? Tu tinha comentado se esses animais estão mortos ou se eles estão vivos. Sim, estão mortos. Mas pode falar se eles estão vivos também. Vivo,
então, né, pior ainda, né, porque eles podem morder, né, também o próprio macaco, né, ele pode morder e daqui a pouco ser um transmissor de outras doenças também, inclusive a raiva, tá? Então, muito cuidado com o animal de vida livre, né? Então, sempre chame alguém para fazer esse resgate, tá? Não vai você pegar sozinho que tem o risco de transmissão de doenças, tá? Ai, Camila, nós terminamos as perguntas e o tempo. Tá? Não sei se tu tem... Passou rápido, né? Eu tô aqui, tipo, vidrada, porque é tudo novo para mim. Eu pareço uma... Eu sou leiga total nesse assunto, então eu tô muito entusiasmada com essa live. Eu queria saber se tu tem alguma informação a mais que eu não tenha te perguntado, ou alguma consideração final. Pode fazer merchan, pode fazer o que tu quiser, tá? Orientação. Para a gente finalizar aqui, né? Eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, porque isso realmente é uma ação social. O que a gente fez hoje, sem dúvida, para orientar pessoas que... Aqui, ó, aqui no bairro tá cheio de passarinho morando em apartamento, entendeu? Então, eu quero que essa live chegue o máximo de lugar possível, pelo menos de Caxias do Sul, para melhorar a condição de vida desses animais, que as pessoas saiam da ignorância. Eu sei que não é por mal, ninguém é mal por natureza. Então, mas depois de ter informação, se tu continua fazendo errado, aí tu é uma pessoa muito ruim, né? Então, te dou a palavra agora, tá, Camila? Então, quero agradecer de novo, né? Acho que foi bem legal, bem positivo esse bate-papo, né? E quero encorajar os tutores, né? Que se identificaram, enfim, ou mesmo quem não tem um animal pet não convencional, silvestre, exótico, enfim, que não tem esses bichinhos, né? Que passe adiante essas informações, né? E oriente, né? Pode estar procurando a Clínica Veterinária Rio Branco, né? Eu posso fazer o atendimento aí na clínica, né, Pauline? Como eu já fui algumas vezes, a gente faz esse agendamento, essa parceria. Né? Essa parceria. Então, que procure o atendimento, né? A gente vai estar levando saúde e bem-estar para esses animais. E conhecimento, né? Eu acho que esse é o principal objetivo e me sinto bem feliz com isso, né? E acho que eu também. Muito obrigada às pessoas que nos acompanharam hoje e às próximas que irão assistir. E tanto eu quanto a Camila, eu não vou ajudar muito, mas eu vou passar o contato da Camila quando alguém vier me perguntar. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, lembrando que nós não vamos denunciar ninguém. A nossa intenção principal é a qualidade de vida desses animais. Certo? Isso, então é importante o objetivo é esse, que esses animais vivam bem, felizes, né? E com isso os tutores também, né? Sim. Tendo assim na consciência, né, de que está fazendo o melhor por esses animais. Tá? Depois pode passar meu contato, enfim, bem tranquilo. A gente vai Vou passar, com certeza. Obrigada, Camila. Obrigada. Um beijo, boa semana, tudo de bom. Um beijo no bebê. Beijo na tua também, as Manus. Nas Manu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.